É verdade, né? Marcelo, conta pra gente como é que vai ficar o tempo hoje. Bom, vamos lá, Ana. Chegamos ao meio da semana com o quê? Frio, garoa, chuva e geada. Só não teve neve ainda. Tá faltando ainda, estamos esperando a neve. Vamos aguardar, porque já ocorreram eventos de neve nas duas últimas ondas de frio, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Bom, o que está acontecendo, gente? É porque ainda temos a influência de uma massa de ar frio intenso que está no sul, porém com força suficiente para resfriar as regiões sudeste, parte do centro-oeste e até o norte do Brasil. E dessa vez não é refresco, é frio mesmo no norte do país e eu vou mostrar já já. Nas imagens de satélite, dá para a gente ter ideia de como tudo está funcionando. Olha, a massa de ar frio entrou mais, ela está literalmente sentadinha em cima do continente, ou seja, está em cima do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Toda essa umidade que está circulando na região também é por conta desse vento sentido anti-horário que ela sopra e joga umidade do mar em direção ao sudeste e um cavado gigantesco, que são aquelas correntes de vento lá nas alturas que contribuem para trazer nuvens carregadas, nuvens essas que estão despejando bastante chuva no litoral de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Vamos abrir a janela aqui para São Paulo, imagens ao vivo da capital paulista, céu cinza, 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 carrancudo, Ana. E gelado, 11 graus agora. É, geladíssimo, tá? E a previsão é que a gente comece o dia hoje ali por volta de 6 da manhã com 10. Vai cair mais um pouquinho. Vai, Ana, vai cair. É um dia bem frio mesmo para um dia normal de inverno, digamos assim. E o que aumenta mais a sensação do frio, tá, gente? Para você que também já está com o narizinho de fora de casa aí, é a umidade e também o vento, que faz com que a gente sinta bem mais frio e a temperatura na pele seja bem menor, tá? Vamos abrir a janela para Curitiba. Imagens ao vivo agora da capital paranaense. Também uma condição muito semelhante à de São Paulo, com céu bastante nublado, porém ainda mais frio. Agora em Curitiba, 5 graus. E Curitiba hoje, o que tem de curiosidade é que deve ser a capital mais gelada do Brasil à tarde, ou seja, que é quando registramos a temperatura máxima. Que lá hoje vai ser meio mais para mínima, né? Mais para mínima. Eu jurava que era aquela chamada mínima invertida quando eu conversei com a nossa meteorologista, a Fernanda Argolo. Mas não, vai ser a máxima, eu vou mostrar já já. Bom, vamos para alguns avisos importantes também ligados à chuva. O que está acontecendo, gente? Aqui no extremo norte do Brasil, entre o norte do Amazonas e quase todo o estado de Roraima, temos previsão de chuva forte por conta da circulação do calor e da umidade. Do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral norte de Pernambuco, tem bastante chuva entrando ali também nesse momento. Eu, inclusive, aproveito para abrir a janela para o Recife. Vamos dar uma olhadinha no Recife agora, ao vivo, como é que o dia começa por lá. Nesse momento, dá para ver no canto direito do vídeo, ali onde está o loginho da Globo, que tem chuva de um lado. Do outro ainda não. É aquela chamada chuva isolada e é uma configuração muito normal para esse horário, porém essa chuva ganha corpo em alguns momentos do dia. É o que também está previsto para acontecer no litoral potiguar, lá no Rio Grande do Norte, e também no litoral paraibano, tá? Essa chuva apertando um pouco mais em alguns momentos. Voltando para o nosso mapa, aqui temos essa chuva encorpada hoje, como eu disse, por conta de toda essa configuração no sul, no litoral do Rio, pegando a capital, e o litoral de São Paulo, especialmente no litoral norte paulista, tá? Por falar no Rio de Janeiro, hoje a previsão é de muita chuva por aí, tá? A gente está falando para o Rio de Janeiro, previsão de 50 milímetros, justamente por conta deste cavado que está atuando na região e essa massa de ar frio soprando umidade do sul em direção ao sudeste. O Rio deve começar o dia com 17 graus apenas e a máxima só de 22. Detalhe, vocês estão vendo ali as nuvenzinhas cinzas, elas vão esconder o sol. O sol não aparece hoje no Rio de Janeiro, tá? Então, chuva encorpada e sem sol. Por falar em acumulados de chuva,
Vamos olhar outras cidades aqui no telão. Bom, falando do Sudeste, vamos destacar aqui Maricá, no Rio de Janeiro, hoje também com 50 milímetros, e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, com previsão de 40 milímetros de chuva. Falando do norte do Brasil, Boa Vista com 30 milímetros. E o Nordeste, ficando Natal nessa mesma condição, e João Pessoa com uma chuva bastante encorpada, que está ali naquela área em laranja que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ou seja, temos chuva em alguns pontos importantes e também com bastante frio ainda se espalhando pelo centro-sul e norte. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes. Era para aquecer um pouquinho o corpo, né? Como é que está a situação dessa onda de frio? Ela continua derrubando as temperaturas em uma parte considerável do Brasil, né? Bastante considerável, viu, Ana? As temperaturas, inclusive, vão continuar baixas e, claro, que isso tem chamado a atenção em muitas cidades, como é o caso ali de Sinop, mas não só, mas também nas capitais do Centro-Oeste ali, como Campo Grande e também a própria capital de Mato Grosso, Cuiabá. As cidades ali têm registrado temperaturas bem baixas e no sul, temperaturas abaixo de zero, tá? No Rio Grande do Sul, gente, mais de 70 cidades registraram frio intenso, geada e termômetros apontando para marcas históricas depois do zero do termômetro, ou seja, lá para baixo, no negativo. Hoje não deve ser diferente, tá? Primeiro, começando aqui, Porto Alegre não tem temperatura negativa, mas agora de manhã tem um possível recorde de temperatura mínima. A previsão para Porto Alegre é de 1 grau apenas, Ana. Estava 7 graus, pelo menos, no termômetro de rua, mais ou menos uma hora atrás. Exato. Deve cair mais uns 6 aí, para chegar... Não, 6 não, 5, né? 7. Gente, faz a conta. 7 menos 6, 1. 6 graus. 6 graus. Essa hora fazer conta é difícil. O jornalista é danado com conta, né? Não sei para que se arrisca ainda. Curitiba, é a história que eu falei. É a capital com a tarde mais fria hoje. 9 graus no termômetro. De máxima, né? Máxima, não é temperatura mínima. Isso é a máxima do dia em Curitiba. E São Paulo também está danado o negócio por aqui. Hoje tem um possível recorde de temperatura máxima, ou seja, uma máxima de apenas 14 graus para a cidade de São Paulo. Será que a gente tem o sinal da janela de São Paulo para a gente abrir aqui? Vamos mostrar lá fora. Só para você que está acordando agora, dá uma olhadinha nisso aqui, Ana. Força, paulistanos. Olha que tempinho bom para ficar na cama. Exatamente. Faça como na gente. Levanta e vai trabalhar. Mas olha como a marginal do Rio Pinheiros já está movimentada agora com esse frio e essa garoa. São Paulo não para, meu amigo. Não para, de jeito nenhum mesmo, Ana. O nosso termômetro ali está marcando 11 graus, deve cair mais um. A previsão é de 10 para agora de manhã. E à tarde a máxima é de 14 e olha lá se vamos chegar nesses 14 mesmo com essa garoa e esse frio todo, né? Podemos ter a máxima mais mínima do ano. Exatamente, boa, boa, Ana. Então já deu para ter uma ideia de como é que tá aqui, né? Por isso que não vai esquentar tanto, tá, gente? Achou frio? Dá uma olhada aqui então. Ó, chega aqui. Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, o dia deve começar com 3 graus abaixo de zero. Urupema, Serra Catarinense, começando com 7 abaixo de zero. Aqui em General Carneiro, no Planalto Paranaense, com 2 graus. São Paulo, já falei que pode começar com 10. Campo Grande começando com 8, hein, gente? E aí, olha o frio. 13 para BH, para Brasília, só 12 em Cuiabá, vai valer uma sopinha boa na capital, não só em Sinop. E olha aqui em Rio Branco, hein? O pessoal aqui no Acre também está sofrendo com o frio. As mínimas estão bem baixas hoje, né? Muito baixas, Ana. Por quê? Tem a massa de ar frio que está aqui no sul, está soprando esse ar gelado para todo o oeste do Brasil e também partes do sudeste e, claro, no sul, é onde ela está sentadinha em cima, favorecendo e muito a formação do frio. E se ela está concentrada no sul, é claro que tem previsão de formação de geada e geada generalizada. Dá uma olhadinha aqui. Pegando todo o estado do Rio Grande do Sul, só não no entorno aqui da Lagoa dos Patos e no Guaíba, porque tem água, tem umidade, né? Santa Catarina, quase que o estado inteiro, e o sudoeste do Paraná. Destaque para Florianópolis hoje, hein, gente? Previsão de
4 graus agora cedinho para Florianópolis. Para Floripa, mesmo estando no sul, a gente sabe que, Ana, isso não é muito comum. Não é, não. Mesmo num período de inverno, tá? Vamos abrir a janela, então, para Florianópolis. Imagens ao vivo da capital catarinense. Olha lá. Céu limpinho em Florianópolis agora. Por isso, esse indicativo de geada também por aí hoje, tá? O dia vai começando bastante frio, com essas temperaturas aí abaixo dos 2 dígitos. No ponto que está a nossa câmera agora, 9 graus. A previsão é de que chegue aos 4, até 6, 7 da manhã. Então, a gente vai monitorar isso. De qualquer maneira, 9 graus é muito frio, de fato. Vamos dar uma olhada, então, nas temperaturas máximas. Bom, já dá para falar que o sol não vai conseguir fazer com que esse gelo derreta com tanta facilidade, porque nem vai aparecer direito. Olha, 12 graus de máxima apenas para Porto Alegre, saindo de 1, chegando aos 12. 15 para Florianópolis. Rio de Janeiro hoje, destacando novamente, 22 graus. 23 para Campo Grande e para Cuiabá e até em Rio Branco. Isso não é calor, tá, gente? 23 graus para essas regiões. Quem tá aí sabe que é uma temperatura baixa para esse período. 24 em BH, 28 em Goiânia, a turma do calor mesmo tá aqui. 35 em Palmas, calor e secura, 32 em Macapá e 29 aqui no Recife. Vamos aproveitando, abrindo a janela para Belo Horizonte, imagens ao vivo da capital mineira. Dia começando por aí também seco, sem chuva, frio, tá? Agora está bem perto da temperatura mínima prevista para o dia em Belo Horizonte, gente. Agora faz 14 graus no nosso termômetro. A previsão é que a temperatura chegue aos 13 graus até o dia começar aí em Belo Horizonte. Vai aquele cafezinho gostoso, aquele pão de queijo delicioso para dar aquela aquecida e aquela revigorada para começar bem o dia, viu, Ana? Ah, dá um conforto, né? Exatamente, aquele conforto térmico, pelo menos interno, né? Valeu, meu amigo. Já já a gente conversa mais. Até daqui a pouquinho. Até. É a mesma onda de frio, né, Marcelo, que está atingindo aqui o Brasil. A massa de ar polar, ela vem do Ártico, ela vem passando pela Argentina, Uruguai, até entrar aqui no Brasil. Claro que lá as condições são mais favoráveis à neve do que aqui no sul do Brasil. Por isso que a gente tem alguns episódios de neve, mas não com a mesma frequência e muito menos com a mesma intensidade. Bora para o nosso resumão do dia? Vamos lá. Ó, além desse frio intenso também aqui no Brasil, mas não é o fato da neve, a chuva também ganha volume no Rio de Janeiro, também no litoral de São Paulo, de modo geral, pegando uma parte do Espírito Santo no litoral do Sudeste, digamos assim. No Sul, quase nada de chuva. A questão é esse frio de origem polar. A gente abre a janela agora para Uruguaiana, imagens ao vivo, céu limpinho em Uruguaiana agora, 1 grau nesse momento, com toda certeza, já tem área de formação de geada por aí. E não só, mas em todas as cidades gaúchas praticamente, com exceção das que estão no entorno da Lagoa dos Patos, tá? Então preparem-se com o frio agora cedinho. Onde não tem frio, mas tem chuva, chuva mais concentrada, é aqui, pegando mais depois do litoral do Sudeste, claro que eu falei aqui para vocês, litoral norte de São Paulo e do Rio e até o sul do Espírito Santo, aqui, desde o litoral de Pernambuco, chegando até o litoral do Rio Grande do Norte. E bastante chuva hoje também em Roraima e no norte do Amazonas. Nas demais áreas em verde, a chuva vem, só que é aquela chuva mais passageira em alguns momentos do dia. Tempo firme em toda a área em amarelo do mapa, tá, gente? O sol brilha, só não esquenta no sul do país. Vamos falar agora da previsão para algumas capitais. Atenção, destaque para São Paulo, dia começando com 9 graus, acabou de atualizar isso, a previsão era de 10, agora a nossa meteorologista Fernanda Argolo reavaliou as condições aqui para a capital paulista e chegou-se à conclusão de 9. A máxima permanece nos 14 com pouca chuva. Rio de Janeiro, tudo igual, se mantém com os 17 e os 22, só que com 50 milímetros de chuva. Campo Grande não chove, mais frio que São Paulo agora de manhã e à tarde mais quente. Rio Branco no Acre, frio agora de manhã e à tarde não faz calor também, só 23 graus e sem previsão de chuva. De hoje até sexta-feira ainda vai chover muito no Rio de Janeiro, minha gente. A gente está falando aqui nessa área, acumulados entre 100 e 150 milímetros até sexta-feira. Litoral de São Paulo,
pegando aqui Zona da Mata Mineira e o Espírito Santo, com acumulados entre 50 e 100. E o pessoal de Vitória achou que ia se livrar do frio e da chuva? Amanhã, sexta, sábado e domingo, máximas entre 21 e 24 apenas, com muita chuva a partir de amanhã também. Na sexta, a chuva ainda aperta, no fim de semana ela vai... Faltou até voz. Ela vai aliviando, com máxima de 24 graus apenas, Ana. Muita coisa acontecendo por aí, a gente vai atualizando.